tudo bem? Bem-vindos a mais um Quadro Informando, um programa sobre educação para toda a comunidade escolar. Eu sou a professora Malu Ramos. O tema de hoje é Escola de Tempo Integral, especificamente aqui na SME de Goiânia. A ideia de escola em tempo integral não é nova no Brasil. Por décadas, apenas uma parte restrita da população tinha acesso à educação em tempo integral. Porém, as mudanças econômicas fizeram com que a escola de período integral fosse evoluindo para chegar no formato que temos hoje, buscando atender a uma quantidade maior de estudantes. Como vimos no programa com o professor Carlos Wagner, no Brasil, podemos compreender como ponto de partida o processo de industrialização, no qual surgiu a necessidade de preparar as pessoas para o trabalho. Em 2005, Goiânia implantou escolas de tempo integral, objetivando uma educação mais completa para as crianças goianas. E para saber mais sobre nossa rede, a TT conversou com a Suelaine de Lima Alves, que é da equipe técnica responsável pelas escolas municipais de tempo integral. É com você, TT. Seja bem-vinda, Suelaine. Oi, Malu. Oi, gente. Estamos de volta com mais um papo aqui em estúdio podcast do Informando. Hoje o assunto é muito bacana. Estou com a professora pedagoga Suelaine de Lima Alves. Ela é daqui da SME de Goiânia e integra a equipe técnica responsável pelas escolas municipais de tempo integral, que tem a sigla EMTI. Ela trabalhou durante 14 anos em uma escola integral, especialmente lá na Escola Municipal Professora Maria Nosídia Palmeira das Neves. E de 2018 a 2023, ela esteve diretora, mas foi coordenadora também antes desse tempo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Professora, vamos lá então. Não é à toa, né, que você integra hoje a equipe técnica das escolas de tempo integral. E aí, eu já vou começar com a primeira pergunta. Quando e como surgiram essas escolas de tempo integral em Goiânia? Porque os CMEs a gente já sabe que, preferencialmente, que eles sejam integrais. Mas e as escolas? A primeira escola de tempo integral em Goiânia surgiu em 2005. Foi logo quando houve aquela... lá no Parque Oeste Industrial, né, que teve, e aí surgiu a primeira escola com uma demanda do Ministério Público, né, com a prefeitura, e aí a prefeitura acolheu as crianças, né, e ofereceu a educação em tempo integral em uma escola, então surgiu. Em 2006, vieram mais 5 escolas, e aí começou toda a história integral na nossa rede, né, e com isso teve várias formatações, né, vários tipos de currículo, e foi organizando, e hoje nós já estamos aí com 46 escolas na nossa rede. Nossa, é muita coisa, hein? Então é um período, assim, de grandes conquistas, eu acredito, porque eu estive fazendo parte desde 2008. 2008 foi quando eu assumi como concursada na rede e eu já fui trabalhar numa escola de tempo integral. Naquela época, a escola era de manhã os componentes curriculares, né, obrigatórios, e à tarde a gente tinha as oficinas. Então essa configuração trabalhou durante um tempo assim. Naquela época os professores não eram integrais. A gente tinha uma equipe do matutino, uma equipe do vespertino. E tinham os auxiliares de atividades educativas que ficavam com as crianças no horário chamado intermediário. Acompanhavam o almoço, ali a escovação e também o descanso. E aí depois isso vem mudando. Hoje a gente tem uma outra organização. Quem trabalha na escola de tempo integral hoje são apenas os pedagogos, né? O que fica tanto no horário de aulas
quanto também nesse horário que a gente chama hoje de higiene e alimentação. Então, é tudo por professores. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, seria necessário, então, a formação para os professores precisa ser especial para as escolas de tempo integral, diferente da escola de tempo parcial, porque assim, você já falou que tem que ser pedagogo, mas tem outros tipos de formação, ou tem que fazer um curso especial para atuar lá na escola de tempo integral? Como é que funciona? Não, hoje não tem uma formação específica, assim, um curso. Geralmente passa-se por uma entrevista, né? Quando vai modular um professor na escola de tempo integral. Então, antes dessa modulação é feita uma entrevista, né? Pergunta, experiência, para ver se a pessoa realmente tem um perfil. Precisa ser 60 horas, ele precisa ter que trabalhar o dia todo na mesma instituição. E hoje nós temos, a maioria são pedagogos, porque a gente atende, a maioria das escolas atende apenas os anos iniciais do ensino fundamental, mas nós temos também uma escola integral, tem escola integral com anos finais. Mas a grande maioria são os anos iniciais. E a gente tem o pedagogo, mas nós também temos o professor de inglês e o professor de educação física. O de arte, hoje ele não é mais obrigatório. Mas então tem algumas escolas que contam com um profissional específico de arte e outras que o pedagogo assume esse componente. E tem alguma diferença, ou melhor, ou uma principal diferença, ou algumas diferenças da escola parcial da escola de tempo integral em relação ao que é trabalhado, ensinamento, o que é aprendido pelos estudantes, e como é que são as atividades ampliadoras dentro desse currículo educacional? Tem uma diferença sim, né? Até porque nós temos o dobro de tempo, né? Muita coisa. De uma escola parcial. Hoje, desde 2021, a gente está trabalhando agora, mudou-se, né? A gente deixou o ciclo, veio agora de acordo com a BNCC, né? Com o DCGO ampliado. Então, agora nós temos os componentes curriculares, que a gente chama do núcleo comum, que é português, matemática, história, geografia, ciência, educação física, né? Arte, que são os componentes obrigatórios. E nós temos também os componentes do núcleo diversificado, que é o que vai ampliar os conhecimentos na escola de tempo integral, que hoje a gente tem, que a gente chama de numeramento, letramento, práticas de leitura e escrita, estudos matemáticos, projetos complementares, e esses projetos complementares, o que é trabalhado? Aí a gente vai trabalhar as diversas linguagens, tanto da arte, na área da tecnologia, no meio ambiente. Então, todos esses conhecimentos aí diversos que a gente sabe que as crianças precisam, né, para esse mundo hoje, porque é uma educação integral. Esse é o objetivo. E ainda o higiene e alimentação, que é esse horário aí que fica no horário do almoço, que também é um período de aula, de aprendizagem, né, que trabalha tanto com a questão da alimentação saudável, a parte da higiene, da escovação, e também tem um momentozinho que as crianças descansam para que continuem o período vespertino. Tanto os componentes desse núcleo comum quanto desse núcleo diversificado, eles são ofertados nos dois horários. Então, não é mais como foi no início, de manhã tinha esses componentes, à tarde a gente tinha as outras linguagens. Hoje eles são feitos de forma integrada. Interessante. As instituições, você falou que são 45 hoje. 46. 46. Você tem noção de quantas crianças são atendidas hoje no ensino? Eu peguei esse dado agora antes de vir para cá. Meu Deus, pessoa Nós preparada. estamos com 9.986 crianças matriculadas em escola de tempo integral. Praticamente 10.000 crianças atendidas em tempo integral. Porém, na nossa rede, né, como é uma rede grande, nós estamos ainda distantes de atender aquilo que o Plano Nacional de Educação previa, né, para 2024, que as escolas, que 50% deveriam já ser integrais. Hoje nós temos praticamente 1/6 das crianças do ensino fundamental sendo atendidas em escolas de tempo integral. Porque hoje nós temos mais de 70 mil alunos no ensino fundamental em Goiânia. Então, se a gente está atendendo cerca de 10 mil, a gente ainda está um pouco distante.
mas a nossa expectativa é que isso, né, gradativamente vá se ampliando, porque a gente sabe que a escola de tempo integral ela é fundamental e ela faz a diferença na vida do estudante, na vida da família, né, que a criança fica ali num lugar que ela é acolhida e é acompanhada por profissionais, e ela tem, além daquilo que é obrigatório, que é de direito dela, ela ainda pode ter mais oportunidades, né, de aprendizagem. E a gente tem visto isso e comprovado, analisando os índices da rede, as avaliações, a gente vê que os resultados nas integrais são melhores, né? A gente consegue mais aprendizagem do que muitas parciais. E como é que é a matrícula? Como é que, porque assim, a gente tem um público que é formado por professores, por instituições, enfim, galera da escola e o pessoal de casa. Como é que é essa matrícula? É difícil? Como é que funciona? É pelo site? A matrícula no tempo integral, ela segue os mesmos parâmetros da rede. É feita pelo site, né? E geralmente não é muito fácil, porque é muito concorrido, né? Normalmente as famílias têm muita necessidade e buscam muito uma escola em tempo integral, pela qualidade do trabalho ofertado e também pela necessidade, porque a gente sabe que as famílias, as mulheres, né, as mães, precisam estar no mercado de trabalho hoje. É um direito e é uma necessidade. Então, isso faz com que a escola de tempo integral seja necessária, né, e seja importante. Então, há uma corrida muito grande, uma busca muito grande por essas vagas. Infelizmente, ainda não é possível atender a todas as pessoas que realmente precisam e querem, mas a gente acredita que isso, aos poucos, vai ser suprida essa necessidade. Muito bom. E para a gente finalizar aqui, eu sei que a nossa produtora ali, a Ariadne, já está falando que está quase no tempo, Malu, mas para o nosso colega professor que está ouvindo, que está assistindo a gente, o professor lotou lá na instituição de tempo integral. Na hora do descanso, ele também descansa, depois ele volta. O pedagogo, como é que é isso? Depende muito do horário. Tem horários diferentes. Por quê? Nós vamos ter aquele professor que vai trabalhar só no período de aula, matutino e vespertino, que vai ter o horário de almoço no horário normal. E os professores que vão ficar com essas crianças nesse horário que a gente chama de higiene e alimentação, que é o horário do almoço, do descanso, esses professores eles vão ter um horário diferenciado de almoço. Ou eles vão almoçar antes ou depois. Geralmente, para facilitar a organização, e aí vai depender do número de turmas que essa escola tem, né, como que é feita essa organização, parte almoça antes e parte depois. Interessante. Daria para a gente ficar aqui 3 horas tranquilamente falando de escola de tempo integral, né? Então, mas eu quero te agradecer, tá, por esse tempo que você tirou na correria do dia a dia para vir aqui. E o Informando está aqui de portas escancaradas para vocês virem aqui e contar para a gente as novidades, né, num próximo momento de conversa. Obrigada. E a gente só tem a crescer, a melhorar, até porque o governo federal está agora, né, com incentivo para as escolas de tempo integral. O município de Goiânia já fez a pactuação, e a tendência é aumentar o número de matrículas e expandir essa escola em tempo integral e melhorar cada vez mais. É o que a gente espera, né, gente? Malu, gostou? É sempre muito bom esse papo aqui com a galera da educação, né? Tá com você. Obrigada, TT, e obrigada, professora Suelaine. É muito gratificante conhecer experiências positivas da nossa rede. A Escola de Tempo Integral de Goiânia é muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos aqui no Informando, toda segunda-feira, ou então visite lá no YouTube a playlist do Informando no canal Conexão Escola. E eu espero você no nosso próximo programa. Até lá! Beijos! Tchau, tchau!